E hoje uma notícia de grande destaque. Depois de muita conversa e tal, agora é oficial. Veja aí a publicação hoje do Twitter do Flamengo. O Clube de Regatas do Flamengo informa que tem um acordo com o técnico Vitor Pereira para comandar o elenco profissional em 2023. Portanto, Vitor Pereira é o técnico do Flamengo, meus amigos. Bom, outro dia, no Sport Center, eu ouvi o Fábio Luciano falando a respeito disso aí. Então, eu vou deixar para o Fábio Luciano para lá, porque as palavras do Fábio Luciano são as minhas. Né? Fabião? E eu não acho que um treinador que comece da forma que ele vai começar no Flamengo dê muito certo. Não acho que a postura dele com os jogadores, né? A postura que ele adotou no Corinthians com os jogadores, essa mesma postura se encaixa no Flamengo. Ele vai ter que se remodelar ao Flamengo. O Flamengo é diferente do Corinthians. Ele vai ter que se remodelar. As feras que tem no Corinthians, era ele o fera. Lá no Flamengo, os feras são os outros, hein? Os feras são os caras que jogam, hein? Então, ele vai ter que se readaptar a uma situação. E se a postura dele for igual ao que ele teve no Corinthians, nós teremos um treinador muito rápido passando pelo Flamengo. A bola é do capitão, manda ver. Então, Luciano. Cedo os meus minutos para você. Não, eu queria ceder para você. Eu já falei muito sobre isso, Zé. João, eu acho que uma hora a gente vai ter que separar o profissional do pessoal, né? Para a gente poder fazer uma análise. Então, assim, vamos colocar pelo lado pessoal. Particularmente eu, Fábio Luciano, toda vez que eu olhar para ele durante muito tempo, eu vou olhar para um mentiroso, né? Então, eu falei isso no Sport Center e vou falar isso durante um longo período. Por quê? Porque ele usou do artifício mais sujo para sair de um clube onde ele era adorado, né? Que era o Corinthians. Então, eu estou falando agora lá do Corinthians. Então, assim, o torcedor era apaixonado por ele, confiava em um projeto. O Duílio, que é o presidente dos maiores clubes do Brasil, fez papel de bobo, porque confiou em uma pessoa que falou que estava indo embora do Brasil, que não iria aceitar nenhum tipo de projeto, que não iria treinar nenhum clube. E isso são palavras da boca dele, que estão colocadas na internet. E ele usou de um argumento da doença de um familiar para falar que teria que voltar para Portugal. Então, assim, a questão pessoal, eu olho para ele, eu tenho certeza que a torcida do Corinthians olha para ele, eu tenho certeza que a torcida de outros clubes olham para ele, a torcida do Flamengo hoje olha para ele como um mentiroso, um cara que não honrou com a palavra. Então, isso é a minha colocação que eu faço com relação à pessoa Vitor Pereira, e ele pode me questionar, pode vir falar comigo que não tem problema nenhum. Agora tem a questão profissional, depois que você passa por cima de tudo isso, que você coloca uma pedra em cima do assunto, ele é um profissional que tem competência, João. Eu acho que ele, no Flamengo, ele tem um currículo que é um currículo para Flamengo. Ele tem nas mãos um time muito forte tecnicamente, um time que tem objetivos em 2023 até maiores do que conseguiu conquistar em 2022, e ele tem carreira para fazer um bom trabalho. Eu não sei, como o Pascoal falou, como os jogadores vão olhar para ele, João. Porque a gente sabe que no mundo da bola, os jogadores se conversam e se falam muito. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei com o Cuca não tem nenhuma questão, não estou comparando o Vitor Pereira de situação com o Cuca. Mas assim, o Cuca ele trabalhou no Botafogo e veio para o Flamengo. Então, todas as manias, tudo que o Cuca fazia no Botafogo no dia a dia, a gente, como jogador do Flamengo, sabia. E aí ele era questionado em muitos momentos de discussão ou de alguma opinião mais aflorada, de alguns episódios que ele carregou no Botafogo. Então, eu tenho certeza que o Vitor Pereira, fazendo um bom trabalho no Flamengo, isso aos poucos vai ser esquecido. Se ele não conseguir conquistar o ambiente Flamengo, os caras vão olhar para ele e vão falar: que baita mentiroso esse cara, né? Nossa. Como é que eu vou acreditar em um cara que falou que a família estava com um problema de família, que saiu de um clube, que abandonou um projeto? Então é isso, João. Acho que o tempo vai dizer quem está certo, né? De repente, no tempo vai dizer o que o Vitor Pereira pode entregar no Flamengo. Mas a última impressão que ele deixa no Corinthians, ela é terrível. E a primeira impressão que ele deixa no Flamengo também não é boa. E isso só o trabalho vai mostrar se ele vai ter sucesso no Flamengo ou não. E ele já terá, logo no começo,
decisões muito importantes. 28 de janeiro, a final da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. Estão marcados os jogos da Recopa Sul-Americana para os dias 8 e 15 de fevereiro contra o Independiente Del Valle, campeão da Copa Sul-Americana, e o Mundial de Clubes, que a FIFA deve confirmar também para o mês de fevereiro. Mas pode ser em Marrocos. Pode ser em Marrocos, inclusive. Ganha força Marrocos. Agora, essa situação toda essa pressão em cima do Vitor Pereira aí que vem do lado do Corinthians, acontece por causa disso aí. Tá repercutindo, tá dando burburinho, tá dando o que falar, veja aí. Muito bem. O que é que vai acontecer, como é que estará a minha situação familiar, não é? Que é importante, pessoal, não é? A minha vida pessoal. A minha sogra não pode ser deslocada de Portugal para aqui, não pode mudar o ambiente dela, tem um problema de saúde. Portanto, tem muito a ver com uma questão pessoal, que eu tenho que equacionar muito bem, não é? Na minha vida, porque a vida não é só futebol. Mas pronto, estamos a conversar sobre isso. Da questão familiar, que para mim é fundamental, não é? É fundamental. Eu não posso deixar mal a minha família para ser eu feliz, não é? Para ser eu feliz não posso deixar a família para trás, não é? Portanto, tem que haver eu tenho que sentir, se eu ficar cá, eu tenho que sentir que eles estão bem. Se eu não sentir isso, me perdoem todos, mas não vou sentir bem se eles não estiverem bem, não é? E a situação não é uma coisa simples, é uma coisa pesada. A minha vontade é ficar. Agora, eu tenho que decidir isso no timing, e o timing não é o timing dos jornalistas. Isso é que vocês têm que entender. Não é o timing dos jornalistas, não é o timing do torcedor, não é o timing, não é. O Vitor tem um problema, muito se falou também que ele tem clubes para ir, tem propostas, não tem nada disso. Ele tem a questão familiar dele para resolver, é uma decisão da vida. Zé Elias. É lamentável, né, João? Lamentável, porque ele usou de uma doença de uma pessoa, né, da família, para poder falar não, né? Ele não teve coragem de chegar no Corinthians e falar a verdade. Falou assim, olha, não quero ficar porque as possibilidades que eu desejo e que eu almejo, vocês não terão condições de me pagar e de me dar essas condições em trocar os jogadores, né? Eu acho que foi sujo, não foi correto, até porque o Corinthians ofereceu uma proposta e a proposta do Corinthians ficou 3 semanas na mesa do Vitor e ele não aceitou. Eu falei a mesma coisa, eu não vi o que o Fábio tinha falado no Sport Center, mas eu falei a mesma coisa hoje no F90. Todas as pessoas que olharem para o Vitor Pereira hoje vão chamá-lo de mentiroso. Ele é considerado hoje mentiroso. E ele não pode esquecer o seguinte, João, que quando a Gaviões da Fiel foi cobrar os jogadores no CT do Corinthians, a única pessoa que foi isenta de cobrança foi ele. A torcida falou assim, nós estamos com o treinador. Então, assim, que ele durma com esse barulho. Mas a pessoa que faz esse tipo de coisa não tem consciência. Acho que não tem... Deita na cama e dorme, né? Ele não entende a paixão do torcedor. Ele não entende o que o Corinthians... né? Essa coisa de é nóis que ele colocou né? no Instagram dele. Esquece isso, Vitor. Você não entendeu em momento algum e de maneira nenhuma, em nenhuma situação, o que é ser corintiano. Um dia, quem sabe, o dia que você se arrepender, voltar e entender o que é ser corintiano, talvez você peça desculpas, que é o mínimo que você tem que pedir para a torcida. Para os jogadores, você sabe muito bem que te livraram, né, de ter uma conversa tete a tete com alguns lá dentro.